Olá pessoal, bom dia. Estou preparando esses vídeos para auxiliar vocês ao longo da disciplina, já que estamos numa situação atípica dentro de um calendário emergencial com ensino remoto. Para a aula de hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos instrumentais de antropologia. Esses conceitos, essas categorias e conceitos instrumentais vão servir para que vocês entendam melhor os textos que vocês vão trabalhar ao longo das unidades. Podemos começar definindo o que é antropologia. Antropologia, a própria palavra já diz, é o estudo do homem. Anthropos, homem, logos, estudo. O homem em que sentido? A humanidade, a espécie humana. Estudar a humanidade como um todo é uma tarefa muito difícil, é claro. É impossível para uma pessoa deter tamanho conhecimento. No modelo norte-americano, a antropologia é dividida em 4 campos. Antropologia física, que estuda o homem enquanto entidade biológica, ou seja, estudamos a nossa espécie, a espécie humana, e também os processos evolutivos, a evolução que acabou culminando na nossa espécie. Depois temos a linguística antropológica, que estuda a grande diversidade de línguas faladas pelas sociedades ao redor do mundo. Também temos a arqueologia, que estuda o passado humano a partir dos restos materiais. E por fim, um campo mais amplo, que é a antropologia social ou cultural, que se dedica à análise e descrição das culturas. É esse campo mais o foco da nossa aula. Mas várias outras disciplinas estudam a humanidade, estudam as sociedades humanas. O que diferencia então a antropologia? É essa proposta global de entender a humanidade como um todo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um método, que é a etnografia. Por exemplo, a disciplina mais próxima dela, que é a sociologia, ela busca compreender a sociedade em nível macro, com fenômenos mais abrangentes dentro de uma sociedade humana. E para isso usa métodos também quantitativos e questionários. Já a antropologia busca entender o nível micro, grupos étnicos, subgrupos sociais e, para tanto, usa como instrumento a etnografia. O que seria a etnografia? Como o nome já diz, seria a descrição dos grupos étnicos. É um trabalho de observação direta, onde o antropólogo utiliza suas ferramentas de campo, a observação, acima de tudo a sua percepção sobre um certo grupo social, e vai descrevendo esse grupo na medida em que ele vai convivendo com esse grupo. Então a etnografia, ela implica uma convivência continuada no interior de um grupo social. Que grupo seria esse? Como a gente falou, a antropologia estuda o nível micro. Então seriam subgrupos sociais, não a sociedade como um todo, mas certos grupos como, por exemplo, os darks, os punks, os emos, ou grupos étnicos como os indígenas, os quilombolas. E assim a antropologia, ela vai se diferenciando das demais disciplinas. O foco essencial da antropologia é a cultura. E o que é cultura? É muito difícil, apesar de parecer fácil, é difícil definir cultura. Para vocês terem uma ideia, Alfred Kroeber e Clyde Kluckhohn chegaram a 164 definições de cultura. Ou seja, a antropologia tem a cultura como objeto de estudo, mas ao mesmo tempo tem uma grande dificuldade de definir cultura. E ainda assim, a definição mais próxima do que a gente gosta de nominar como cultura seria aquela proposta por Taylor, lá no século XIX. Segundo Taylor, a cultura é esse todo complexo que compreende artes, crenças, moral, leis, costumes e qualquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo indivíduo enquanto membro de uma sociedade. Então esse conceito de cultura acabou sendo um conceito mais instrumental, mas é preciso entender que cultura é bem mais do que isso. E no final de tudo, cultura é aquilo que nos molda e nos define. Os grupos étnicos são definidos por semelhanças entre si, como valores, substrato histórico, as diferenças que tem em relação a outros grupos como língua, religião e território. Então basicamente
Os grupos étnicos eles se sustentam pelas semelhanças entre si e também pelas marcadas diferenças que têm em relação a outros grupos. A origem do termo etnia vem de etnos, vem do grego. No mundo grego, o grego era o genus, era o nós, e todo que era o outro, o diferente, era o etnos, os outros grupos, os grupos distantes, então passavam a ser o etnos. Daí vem o termo etno, etnia. Hoje nós usamos para diferenciar os diferentes grupos humanos que existem ao redor do mundo, então são diferentes etnias. Os grupos humanos, eles compartilham de um sentimento de pertencimento, de uma identidade coletiva. Isso nós podemos chamar de ethos. O ethos é esse modo coletivo de ser, que une as pessoas dentro de uma etnia. Esses grupos étnicos, a partir do momento que passam a habitar um território, eles constituem também uma territorialidade, que é um sentimento de pertencimento a esse território. Esse território passa a ter categorias simbólicas, valores simbólicos para esse grupo. Por isso que o território tradicional é tão importante para os grupos étnicos. A partir do momento que eles passam a viver dentro de um território, eles também constituem fronteiras. As fronteiras, elas podem ser marcos físicos. Você pode ser um rio que delimita um espaço onde o grupo habita, pode ser inclusive as próprias fronteiras nacionais, as fronteiras territoriais, mas também podem ser fronteiras imateriais, as fronteiras étnicas, as fronteiras sociais, que os grupos humanos estabelecem na sua relação com o outro. As fronteiras não necessariamente existem para barrar o trânsito, mas sim para mediar o trânsito. Em muitos momentos elas servem também como elemento de segregação, isso a gente não pode esquecer. Quando nós construímos uma imagem do outro, nós construímos isso com base em representações sociais. Essas representações não são um reflexo necessariamente de uma verdade, elas são construídas a partir de conceitos e preconceitos que nós nutrimos, que somos inclusive condicionados dentro da nossa cultura, a cultura em que vivemos. Então nós construímos imagem dos outros, do diferente, né, do étnico, a partir dos nossos conceitos e também preconceitos. A cosmologia ela faz referência a um conjunto de modelos explicativos que utilizamos para entender o mundo que nos cerca. Que são esses modelos explicativos? Mitos, religião, ciência, são todos modelos explicativos. Então nós nos amparamos nesses modelos explicativos para tentar entender o universo que nos cerca. Mitos e ritos. Nós temos uma série de narrativas que retratam origens, que retratam heróis. São narrativas repletas de conteúdos éticos e morais que norteiam uma sociedade. E os ritos, por sua vez, são procedimentos que se utilizam para materializar o mito. É a repetição ou evocação de eventos mitológicos a partir de uma liturgia. O mundo é construído a partir de divisões entre sagrado e profano. O sagrado e o profano em nossa sociedade está mais ou menos dividida, né? Claramente, as fronteiras entre o sagrado e o profano estão claramente marcadas. Mas em certas sociedades tradicionais, essas fronteiras não são tão claras. Vocês vão ver no vídeo Camelos Também Choram, que muitas vezes o sagrado se sobrepõe ao dia a dia, às coisas corriqueiras, né, e ao profano. Então o sagrado e o profano acabam se sobrepondo e se interpolando. Observe com bastante atenção o vídeo Camelos Também Choram. Então muito do que nós estamos falando vai ficar muito bem apresentado nesse vídeo. Vocês vão ver o diferente como coisas que se destacam porque são estranhas para nós, né? São de outros grupos. Por isso que eu usei esse vídeo, porque fica muito mais claro para entender quando nós estamos falando de sociedades que não são a nossa. Observem também
como há fronteiras muito claramente marcadas, fronteiras que não são necessariamente só físicas, há também fronteiras imateriais que a gente pode notar nesse vídeo. E por fim, notem como os rituais são importantes dentro de certas sociedades, de todas as sociedades humanas. Os rituais são muito importantes. Nossa sociedade também é muito regida por rituais, só que nós às vezes não nos damos conta. Então, olhem, observem o vídeo com bastante atenção e preencham a atividade referente a essa unidade.